O Galão da Massa vai assistir essa rodada do meio de semana de camarote. O Atlético entra em campo somente no final de semana. E quem fala dos preparativos do Atlético, contando tudo pro grande jogo do domingo, hein? Atlético e Corinthians. Alô, Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde. Tudo bem, Rezendão? Tudo bem, Thiago, um abraço a você, boa tarde aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. É o Galo com esse jogo adiado, que seria diante do Atlético Paranaense. O técnico Milito ganhou aí uma semana livre, então ele tá tendo tempo para trabalhar o time, porque domingo é de novo a Arena MRV lotada para esse duelo contra o Corinthians. Daqui a pouco foi manchete do Rádio Esportes, vamos trazer aí a maior receita líquida da história do Atlético na Arena MRV do jogo contra o Vasco da Gama, quase 2,5 milhões de reais. Mas antes, Thiago, tem uma matéria quentinha, tem a notícia quentíssima da Itatiaia com relação a um outro zagueiro que pode deixar o Galo. Opa! Além do Lemos, né? O Lemos tá próximo. Já tá a negociação com São Paulo. Com São Paulo. Já falamos algumas vezes. A negociação tá bem encaminhada, inclusive entre os clubes tá tudo certo. Falta detalhes ali da negociação do Lemos com o São Paulo, que deve acontecer aí, pelo que a gente está apurando, deve sacramentar essa saída do Lemos por empréstimo até o meio do ano que vem. Quem é o outro zagueiro do Atlético que está deixando o clube? Henrique André, do nosso itatiaia.com.br, setorista do Atlético no nosso digital. Ô Henrique, se eu tivesse que apostar, eu ia de Igor Rabelo. Que isso, hein, Thiago? Você já entrou no site, né? Acertou, fala. Não, eu recebi o push aqui, meu filho. Eu sei, o site aberto, o site aqui, tá aberto. já recebeu. A verdade aqui, ó, mostra no relógio aqui, eu recebo através do relógio. É isso aí, Thiago. Igor Rabelo, acertei, miserável. Boa Mas pra tarde. onde ele vai? Pois é, boa tarde para todo mundo que tá ligado no Rádio Esportes. Apuração minha com Cláudio Rezende. Já tá no itatiaesporte.com.br. Com pouco espaço, Igor Rabelo pode deixar o clube ainda em 2024. O que a gente apurou? O Igor já fez 10 partidas pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, não pode atuar mais em nenhum clube da Série A. O Santos, que está vendendo o Joaquim para o futebol mexicano, poderia voltar a carga ao Igor Rabelo. O Joaquim tá indo pro Tigres do México, né? Tigres. Conversas entre diretoria, staff do atleta aconteceram e o Atlético sinalizou de fato que não deve contar, né? Que é difícil o Milito contar com o Igor Rabelo como titular, principalmente pelas opções que ele ganhou. Então, chegaram ao entendimento que era hora de buscar, né, outros caminhos. Então, o Anselmo Paiva e também o André Cury, né, que a gente sabe da força no mercado, estão analisando algumas situações para uma possível saída do Igor Rabelo ainda nesta janela de transferências que se encerra em 2 de setembro. Só que a gente apurou que, por enquanto, não tem nada de concreto. Então, o Igor Rabelo segue no elenco atleticano, mas existe essa possibilidade, né, Cláudio? E tem um detalhe, viu, Thiago? Como ele tem cidadania portuguesa, ele conseguiu aí nos últimos anos, a ideia inicial é de buscar algo fora do país. Se não der fora do país, o staff do jogador vai ter que procurar realmente algum time como o Santos, que é da Série B, porque o Henrique falou bem, já fez 10 jogos no Campeonato Brasileiro e não poderia jogar por outro clube na Série A esse ano. Ô Léo Figueiredo, a verdade é que o Igor Rabelo chegou com muita expectativa depois de uma grande temporada no Botafogo e no Atlético ele não se afirmou, talvez muito por conta de lesões, teve lesão seríssima no joelho inclusive. Ele não aconteceu, né? Em momento algum, pelo menos que eu me lembre, o Igor foi um titular absoluto e inquestionável nesses anos de Atlético. Ele não conseguiu esse status por causa das lesões. Porque eu me relembro de momentos em que o Igor Rabelo, ele era um zagueiro muito bom no Galo e vinha uma lesão. Aí ele se recuperava. Quando ganhava um espaço, tinha uma sequência, ele começava a jogar bem, se lesionava. Então, muito do Igor Rabelo não ter acontecido no Galo tem a ver com lesões. Ele teve uma vez que ele ficou até invocado, né? Quando perguntado sobre lesões, que ele não é um cara que se lesiona muito. Não é que ele é um cara que se lesiona muito, mas ele teve lesões mais sérias e em momentos importantes. Quando ele tinha espaço no time, eu me recordo aqui, Cláudio principalmente, sempre comigo na turma do bate-bola, vocês, teve um momento que a gente viu o Igor Rabelo como o melhor zagueiro do Atlético, que era o cara que estava jogando mais. Aí vinha o quê? Vinha uma lesão. E aí interrompia tudo isso. Então, ele é um bom zagueiro. Ano passado ele teve uma lesão
complicada. Ele e o Arana ficaram. Mas essas boas fases do Rabelo eram curtas. Porque ele se lesionava. Exatamente, ele não tinha sequência, ele não teve assim 7 bons meses no Atlético. Não, porque aí que vem. Então ele é um cara que se lesiona muito. Não é que se lesiona muito, mas ele teve lesões importantes em momentos em que ele estava, né, jogando bem. E a chance que teve com o Milito, por exemplo, contra o Botafogo ele foi expulso, né? Então, aí com o Milito agora também, a fase no Galo recente não é boa. Mas ele tem mercado e acho que são esses 2 mercados como vocês citaram. Ou é um mercado europeu de nível médio, não é jogador para time grande na Europa. Anos. E o Santos, que é o único time numa Série B que consegue comportar um zagueiro do tamanho do Igor Rabelo. Ô, Nath Fiuza, convenhamos, né? O Atlético trouxe reposições à altura ou melhor do que o Rabelo. Estamos falando do Xerife, Júnior Alonso e do Lianco. Não vai deixar saudade se sair, né? Ô Nath, só pra te ajudar, a gente fez aqui os zagueiros que o Atlético conta, né? Lianco e Alonso, como o Thiago citou, tem o próprio Rabelo, Rômulo, Bruno Fux, Maurício Lemos, o Batalha, né? Que vem sendo utilizado nessa função, e o próprio Saravia, que o técnico Milito já utilizou também como zagueiro. Não vai deixar saudades, né? Vamos por partes, porque essa parte da configuração do elenco também ela é importante. Com relação ao Igor Rabelo, acho que não vai deixar saudade, principalmente pelo que o Léo falava, também do momento recente, né? Em que ele conseguiu estar bem fisicamente, teve oportunidades por causa do momento difícil que o Atlético passou com relação a desfalques, e ainda assim ele não conseguiu jogar a partida contra o Botafogo, expulso logo no início, ainda, né? Antes da metade do primeiro tempo, complicou toda a partida, fez muita falta ao Atlético naquela oportunidade, depois acabou ficando suspenso, que também atrapalhou o planejamento do Milito num momento em que tinha muitos desfalques. Enfim, eu só tenho uma preocupação, Thiago, porque acho que a reposição que foi feita, Lianco e Júnior Alonso, inevitavelmente são de nível técnico superior ao Igor Rabelo, tem muito mais capacidade de ajudar o Atlético, inclusive por características, né? Porque o Júnior Alonso é o zagueiro canhoto que o Gabriel Milito queria para fazer esse lado esquerdo, e o Lianco, além da imposição física, que ele já mostrou o recado, o cartão de visitas no jogo do último domingo contra o Vasco, ele é um cara também conhecido por ter uma boa bola longa, por conseguir ajudar na construção do jogo, que é uma característica importante do Atlético. Mas o Milito trabalha com 3 zagueiros, certo? Titulares. Um deles é o Batalha, que ele agora considera como zagueiro. Ele utiliza 3 e teria 2 no banco. Numa circunstância em sequência de lesões novamente, você perde opções. É claro que tem aquilo que o Henrique falava. O Saravia pode fazer o lado direito. Existe ali formas de você tentar, de alguma forma, minimizar o dano. Mas fica um grupo de zagueiros, para mim, enxuto, pensando que ele utiliza 3. Ele utiliza 3, ele vai ter basicamente um zagueiro confiável, de experiência no banco de reservas, e um garoto, que é o Rômulo, que vem de boas apresentações, mas a gente sabe que ainda precisa de tempo de maturação. Se eu estivesse na condição de decidir, eu liberaria o Igor Rabelo. Mas se pintasse uma oportunidade, a janela ainda até setembro, eu traria um outro zagueiro. Mas sei também que talvez essa não seja a prioridade. Às vezes um alívio salarial de Lemos e de Rabelo, o Atlético foque num centroavante, que para mim é até algo mais importante e necessário neste momento. Mas tem que torcer para estar todo mundo bem fisicamente, porque ele passará a ter basicamente, em condição de titularidade, um zagueiro só no banco. E tem a situação do Fux, né, Cláudio? O Fux termina o contrato de empréstimo nesse final do ano, e aí ano que vem o Galo vai ter que ou comprá-lo ou negociar. Mas aí, ô Cláudio, Henrique, Thiago, Nath, tem uma coisa também, futebol não é feito só de momento, né? Igual vocês citaram a questão do Fux, o Galo tem que pensar pra frente também. Vamos falar a verdade, o Igor Rabelo e o próprio Lemos agora não fazem parte, né? A verdade é essa, o Atlético não pensa no futuro com o Rabelo e com o Lemos. Então se pintar negociação pros caras, negocia. Ah, mas vai faltar zagueiro. Mas ele usou até o Otávio de zagueiro no último jogo, o Otávio consegue fazer, o Batalha já faz, Fux, Alonso, o próprio Rômulo. Então, cara, o Saravia jogando ali, e ele sabe até se mexer. Até o Arana pode fazer, né? O Arana já fez. O problema é você perder o Arana. Exato, na mas ala. pode fazer. Não... Mas então, assim, eu entendo o que a Nath disse de ter o elenco, mas tem que pensar no ano que vem. Esses caras não ganham pouco. Os caras não ganham pouco. O Rabelo não ganha pouco, o Lemos não ganha pouco. Todo mundo é casa de R$500 mil, né? Não, então assim, se você pega desses 2 caras, você traz o centroavante, ou se você não traz, mas esses caras não fazem parte do futuro do Atlético. Então talvez seja muito mais interessante liberar esses caras e pegar a gente, focar e tentar manter o Fux, por exemplo,
Porque o Fux é um cara que faria parte do futuro do Atlético. Ele é um zagueiro que entrega. O Lemos teve uma boa temporada o ano passado, é verdade, esse ano desapareceu e o Rabelo não se firma. Então, assim, eu entendo. Me ocorreu aqui uma dúvida, só um minutinho, gente. Precisamos até acelerar o papo, mas eu tô com uma dúvida aqui agora, rápido e sem explicação. É só o nome pros 4, hein? Vale pros 4. Quem é melhor zagueiro, o Lemos ou o Rabelo? Cláudio Rezende. Hoje o Lemos. No par ou ímpar? Hoje o Lemos. O Lemos. O Leozão? O Fux. Não, mas tem duas Não opções. tá nessa opção. Pô, 2 opções, caramba. Não sei não. Então, Henrique e André, que beleza, não sei. Eu vou pelo Lemos, pela sequência que teve, e o Rabelo pelas oportunidades que teve, acabou também, como eu disse, desperdiçando em alguns jogos. Eu também vou de Lemos, viu? Acho mais zagueiro. Se tivesse que dar uma chance, como a Nath pediu segurar, eu seguraria o Lemos e não o Igor Rabelo. Meio-dia 17. Eu seguraria os dois. Você agora não pode dar nenhum palpite mais, você não quis nem escolher quem você... Porque eu libero os dois. Tá bom, é justo. Meio-dia 17, ô Cláudio Rezende, você trouxe em manchete um fator importante, e eu fiquei curioso, dessa renda extraordinária do Atlético e que o Galo absorveu grande parte dela. Mas a pergunta que eu fiquei aqui matutando o Atlético já teve grandes públicos como esse. Teve. Por que é que essa renda foi tão especial, Cláudio? É porque o Atlético conseguiu margem maior de lucro com relação aos últimos jogos. O Atlético teve aí o maior índice de lucro, 79%. Aí você coloca não só bilheteria, mas tem também estacionamento, alimentos e bebidas. Bares, né? O Atlético otimizou mais a Arena MRV para esses Diminuiu jogos. custos, né, Henrique? É aquele detalhe. Em 2024, Thiago, em números, o Atlético tinha um gasto operacional com o estádio de R$1.200.000. Ele conseguiu diminuir esses custos, né, operacionais em 2024 para R$657 mil. Praticamente então, a metade. Impacta bastante também na renda líquida. Passa bem por isso, é o termo que eu usei, né? Otimizar, tá otimizando melhor a Arena MRV. Ô Rezendão, daqui a pouco você volta com mais do Galo? É isso mesmo, teve treinamento agora pela manhã, vamos atualizar aí. Everson tem chance para domingo, Rubens, Zaratio, daqui a pouquinho a gente traz detalhes do treinamento que tá acontecendo agora. E eu tô curioso, porque o Everson não treinou ontem, era uma expectativa. Você me conta se ele treinou ou não? Boa, Rezendão, já, hein? O seu Tita é ouvinte da Itatiaia em Montes Claros, tá ouvindo a Itatiaia em Montes Claros, curtindo o Rádio Esporte. Seu Tita, grande abraço. O Rezendão pro Tita lá em Mock City, pra toda Minas Gerais, pro mundo inteiro que nos acompanha agora no YouTube. Mais do Galão da Massa, Rezende. Ô Thiago, hoje 24 de julho, 11 anos da conquista da Copa Libertadores da América 2013, aquela decisão nos pênaltis contra o Olímpia no Mineirão. O Galo, portanto, comemorando 11 anos desta conquista. E em campo, hoje, mais um treinamento. Rubens e Zaratio, o Thiago, eles estão treinando com bola, desde ontem já apareceram com os atletas, os demais colegas, e a tendência é de que sejam relacionados, hein? Rubens e Zaratio para domingo, temos que aguardar ainda os treinamentos dessa semana, mas se nada dá nenhum imprevisto, né, com esses jogadores, Rubens, que já faz tempo tá fora, com uma lesão no joelho, e também o Zaratio com pubalgia, estão se recuperando bem. Agora, o goleiro Everson não treinou com bola, Thiago, fez de novo um trabalho interno. De novo? De novo. Então, o Milito estava muito animado, né, no domingo ele citou os 3, mas vai ficando mais apertada a situação aí para uma volta do Everson domingo. Quem sabe, Thiago, se não der domingo, semana que vem o Galo tem duelo de Copa do Brasil, né? Quarta-feira lá em Maceió contra o CRB. Não tá longe o retorno do Everson, mas vai ficando apertado para domingo, né, Thiago?